Beleza, Júnior Catatal, Maranhão, ponto de cultura tambor de crioula arte nossa. O ponto lá tem o entendimento de que as crianças que vivem no centro da cidade em situação de risco social, de injustiça social, precisam de atendimento. Então, desde 99, se começou oficinas em algumas comunidades. Em 2006, nós viramos uma instituição jurídica para buscar apoio do poder público. Em 2007, saiu o primeiro edital de Ponto de Cultura do Maranhão. Na verdade, até hoje é o único. E em 2010, finalmente, se lançou o convênio, né? Conseguimos conveniar, virar ponto oficialmente. Nossas ações, elas estão numa frente de atendimento, onde nós discutimos desde o direito à cultura, direitos básicos, como intercâmbio entre bairros, visita a espaços culturais. Nós também discutimos muito a questão da leitura, mas a leitura voltada para a cultura popular, a leitura dos mitos africanos, mitos indígenas, mitos afro-brasileiros. Também discutimos com o nosso povo lá o tambor de crioula como um processo de inserção dentro da sociedade, de transformação. E nós apostamos nas crianças porque entendemos que elas poderão ser o instrumento de transformação do amanhã. E aí no tambor, elas hoje já têm o tambor mirim, elas têm oficina de dança, têm oficina de música, de iniciação musical, da dança do tambor de crioula, da cantoria. E enfim, o ponto funciona de segunda a quinta, de manhã e à tarde. A meta lá são 50 crianças, mas nós atendemos 60. Tem eventos nossos como o Dia da Criança, que nós conseguimos atender 600 crianças, 500, 300, depende muito do momento. Temos também projetos como o do Natal Feliz. Nós conseguimos parceria com o Correio e distribuímos presente nesse dia, né? Porque são crianças que têm uma carência de material, de tudo, né? Estão no gueto da sociedade, uma sociedade cada vez mais capitalista e individualista. E as ações, todas as nossas ações são no sentido de fortalecer a paz, o amor, o pensamento comunitário, a coletividade, né? É nesse sentido que nós entendemos que virar ponto de cultura para nós foi super importante. A nossa crítica é que de fato faltou por parte do poder público, principalmente estadual, um maior acompanhamento em relação às prestações de conta, orientação e no processo burocrático de agilizar. Por exemplo, lá nós temos duas prestações de conta, uma estamos esperando até agora a resposta e queremos nossa terceira parcela, que a gente quer encerrar esse processo e continuar fazendo cultura, continuar sendo ponto, buscar outros parceiros. Esperamos também que o programa agora venha a ter prêmios, os prêmios como Pontinho de Cultura, os prêmios para Ação Griot, os prêmios de intercâmbio, enfim, os prêmios são um bom instrumento também de fortalecimento da rede e com certeza isso vem fortalecer as nossas ações, que é de base comunitária. Nosso ponto não pensa uma sustentabilidade individual. Tudo que nós trabalhamos é para a comunidade, principalmente para as crianças, porque estão numa situação de muito abandono e de muitas vezes de baixa estima, né, na rua, sem nada. E o ponto virou lá um ponto de esperança, um ponto de amor, um ponto de afeto, um ponto de cultura, que entende que o tambor de crioula, que toda ação artística e cultural pode transformar a sociedade e que nós devemos sonhar com uma outra sociedade, devemos ter a esperança e construir já desde hoje uma outra sociedade que poderá vir brotar no futuro, onde todo esse povo do gueto, da periferia e dessa pirâmide social que está excluído tenha vez, tenha voz e possa continuar batendo tambor, se encontrando, tendo sua geração de emprego garantida, tendo sua arte respeitada, né? E a gente condena toda forma de intolerância, toda forma de desrespeito a qualquer tipo de cultura. Nós temos entendimento de que uma parte do que nós conseguimos pensar hoje fazer é fruto de uma herança e de um acúmulo e que vai desembocar nas eleições, né? A gente não tem dúvida de afirmar isso, que a eleição do Lula, enquanto um projeto que aglutinou muitos movimentos de base social e comunitária, que o Estado, a partir dali, iria caminhar para outros rumos. É claro que nós não conquistamos tudo que gostaríamos, mas pelo menos essa é a minha avaliação e de muitos setores da cultura, que a eleição do Lula, no momento que nós somos para dentro do Congresso, nós somos para discutir, inclusive, a criação da lei, vamos discutir IN, discutir agora o TCC,
discutir o fortalecimento do Cultura Viva. E aí vimos também que houve um auge do programa, que foi maravilhoso, tanto o Célio Turino, como o Gil, o próprio Juca, enfim, todo aquele momento inicial em que, de fato, nós esperávamos que vários programas fossem lançados, isso aí nós achamos maravilhoso, acho que foi um momento fantástico. Agora, claro, qual a grande contradição? Que houve um momento que o programa foi meio que abandonado, já depois da gestão deles, né? E aí a gente avalia que, dentro dessa contradição, mas mesmo dentro dessa contradição, a gente avalia que nós mais avançamos do que retrocedemos. Agora, o que nós temos que fazer hoje? Garantir essas conquistas, se apropriar do que está aí do programa, procurar garantir o fortalecimento do programa com várias ações para essa diversidade da periferia, indígena, africana, né, de gênero, enfim, de todas as temáticas, fortalecer o programa novamente e, claro, nós também não temos dúvida que a sociedade brasileira corre mais uma vez o risco de um golpe autoritário, de um golpe conservador. As elites brasileiras estão incomodadas com esse pequeno passo que se deu, que não é ainda o grande passo. Então nós temos que ter essa clareza, precisamos sim continuar a fazer a cultura, fazer o ponto, mas ir para a rua, defender as nossas conquistas e dizer não a essa sociedade racista, essa sociedade conservadora, dizer não às elites brasileiras. E, com certeza, pautas como essa que o Congresso, na calada da noite, por uma segunda votação, acabou derrubando a questão da minoridade, ou maior, nós temos que rever isso. E, inclusive, temos que barrar algumas pautas que podem aí fazer o projeto que está em curso retroceder. Então, nossa fala também é que o movimento precisa ganhar as ruas, precisa se organizar para defender o que está aí e dizer queremos mais, mas que nós não queremos retrocesso. Hoje o movimento de cultura no Brasil, eu diria que é um dos movimentos mais fortes em termos de ação e de diálogo, de pauta, de apropriação. O que falta são as redes se conectarem mais, mas tem muitas redes, tem muitos segmentos, segmento de mulheres, segmentos de gênero, segmentos de negros, segmentos de cultura imaterial, segmentos de periferia, matriz africana, cultura digital, enfim, são tantos segmentos, tanta diversidade, que às vezes tem gente que pensa que nada está acontecendo, mas a cultura ela é viva, daí o nome Cultura Viva. Basta o poder público dar uma olhada, porque nós já fazíamos cultura. Virar ponto não foi, eu vou começar a fazer cultura daqui para diante. Agora, claro, falta momentos, por exemplo, de mais encontros, né? E nesse sentido a gente pretende ver se a comissão se reúna mais, né? Troque mais informações. Precisamos também que os gestores estaduais e municipais passem por capacitação, entendeu? Conheçam o sistema novo que está aí, que é muito novo, o atual sistema de cultura. Também nossos gestores de pontos, os ponteiros também, que às vezes dão no centenário, porque eu acho que tem uma questão aí que foi conquistada, que é fruto de muita luta social, que nós não podemos abrir mão. E aí, nesse sentido, nós precisamos estar sempre nos articulando, dialogando, superando alguns conflitos e botando a pauta da cultura no seio da sociedade, para essa sociedade entender que ela não vai conseguir dar um passo adiante enquanto ela não entender a cultura como um base estruturante de transformação de toda a realidade social. Bom, acho que quem pensou a estratégia de nos presentear com esse lugar maravilhoso, que tem toda uma história, nós estamos aqui dentro do estado de Goiás, que sem dúvida nenhuma tem uma grande contribuição dentro dessa diversidade cultural. Aqui, particularmente, eu nunca tinha vindo, é a primeira vez, mas com certeza minha alma já passou por aqui em algum momento. Acho que é importante esse diálogo, essa rede da comissão com outros setores da cultura, né, com a cultura tradicional. Na verdade, os pontos são cultura tradicional, uma boa parte dos pontos, uma boa parte do programa Cultura Viva é cultura popular, é cultura tradicional, de raiz, né, herdada do nosso antepassado. Então, nada mais do que justo as reuniões da comissão acontecerem em pontos, e sempre foi uma bandeira nossa. Quem mais ganha com isso somos todos nós, a sociedade, e os pontos de cultura, e o poder público, e todos nós. Eu acho que, nesse sentido, está de parabéns esse momento, e as contradições, elas fazem parte do processo. No nosso pensamento, a realidade ela é dialética. Nenhuma sociedade só avançou e nenhuma sociedade só retrocedeu. Então, sem dúvida nenhuma, depois de Natal, a gente estarmos reunidos aqui, pelo menos em 63, é fantástico, porque nós estamos aqui trocando opiniões. Claro que cada um tem sua maneira de pensar, isso tem que ser respeitado, e é importante que a comissão tenha, se o MINC puder, pelo menos ter um cronograma de pelo menos 2 vezes no ano, ou até mais, puder fazer a reunião
da comissão seria muito importante, porque isso só vem fortalecer cada vez mais o movimento comunitário de base de cultura popular, de culturas do Brasil. A pauta aqui é muito extensa, é legal por isso. Dentro do debate tem muitas questões que nós precisamos e já conversamos aqui. Existe uma pauta política, nós acabamos de falar aqui, da questão dessa sociedade conservadora que quer de qualquer maneira tomar o poder para nós de maneira golpista. Na relação com o MINC, eu acho que é a questão da gestão compartilhada. Nós entendemos que os editais precisam sair, né? E também entendemos que alguns editais que estão aí há um ano precisam ser pagos. Entendemos que algumas ações, alguns prêmios, como Ação Griot, Interações Estéticas, Pontinho de Cultura, enfim, os grandes prêmios que mobilizaram, os pontões, mobilizaram o programa, eles devem ser retomados. É claro que a gente sabe que está num momento de crise do capitalismo, que nesse primeiro momento não teremos uma dificuldade, mas queremos também que o poder público entenda que mesmo nessa dificuldade, o programa é grande, o programa reflete essa diversidade do Brasil e que ele precisa de um carinho, ele precisa de um tratamento especial, de um olhar especial, né? O poder público precisa responder nesse momento de crise, inclusive, para a comunidade que está aí ansiosa, esperando que algumas coisas, como pressão de conta, né? Essa coisa de que uma parte do movimento foi criminalizada, ver como anistiar alguns fazedores de cultura que estão aí há mais de 60, 70 anos fazendo e de repente ter um processo de criminalização. Então isso também tem que ser discutido, e as audiências públicas, as oficinas, a questão do TCC, a IN, né, as metas do Plano Nacional de Cultura, o Fundo de Cultura Nacional, a gente quer saber quanto de recurso vai para lá. Nós queremos discutir e fazer o programa voltar mesmo com uma energia mais vibrante, né? E para isso precisa de recurso. Então a gente quer discutir com o MINC qual é o tamanho, e nós entendemos que o tamanho tem que ser do tamanho que o programa que é um programa imenso, e a gente espera que o MINC, que essa gestão que está aí, e aí a gente está aqui discutindo uma pauta de praticamente para os próximos 3 anos, e vamos entregar um documento final. A turma ali está tentando fechar, não dá nem para falar muita coisa, que são muitos GTs reunidos, mas eu acho que o principal momento é esse: de um lado, garantir as nossas conquistas, do outro também, por dentro do sistema, discutir com o MINC, como é que no município, como é que no estado, como é que na federação, nós vamos manter o programa Cultura Viva como um programa estratégico, um programa de transformação social e um programa que precisa ter um olhar especial, que precisa lá na ponta, chegar a informação lá na ponta, e para isso nós sugerimos capacitação para gestores, capacitação também para o movimento, oficinas, encontros, e sugerimos informações. As informações precisam chegar. Não sabemos qual é a melhor forma, tem vários canais aí de informação, nós precisamos que essas informações cheguem, porque às vezes a gente está lá no Maranhão, está lá no Ceará, está lá no Norte, por exemplo, e a informação não chega. Então essa informação precisa chegar para a gente ir resolvendo alguns problemas.